Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Nós iremos meditar o Evangelho de segunda-feira, depois da celebração da Páscoa do Senhor da Ressurreição. Gostaria que você também pegasse sua Bíblia para acompanhar junto comigo. E se esse vídeo foi importante para você, compartilhe também com todos os teus contatos, tá bom? Então vamos lá. Evangelho retirado de Mateus, capítulo 28, versículos 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto propõe, em primeiro lugar, o momento conclusivo da visita das mulheres ao sepulcro, onde elas receberam do anjo o anúncio da ressurreição de Jesus. No caminho de regresso, uma epifania da ressurreição suscita a sua adoração e dá-lhes a ordem de anunciarem o seu encontro com os discípulos na Galileia. E num segundo quadro, o evangelista explica polemicamente a fraude na qual assentava o boato ainda espalhado no seu tempo, segundo a qual os discípulos teriam roubado o cadáver de Jesus. A palavra proclamada nesse tempo pascal orienta a nossa contemplação para o acontecimento central do cristianismo. No coração da fé e do testemunho cristão está o anúncio da ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também vazia a fé que tendes. Assim está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. É de fato na ressurreição do Filho que, dentre os mortos, que Deus se revela plenamente, de modo que agora deve ser confessado não só aquele que criou o céu e a terra, que libertou Israel do Egito, mas como aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Neste acontecimento, ele levou a cumprimento aquela revelação e comunicação que ele, iniciada com a criação e prolongada na história particular de Israel. É então na ressurreição que encontra a sua confirmação definitiva. A relação única e singular de Jesus com Deus Pai, que nos permite reconhecer nele o Filho de Deus e na sua história humana a história do Filho de Deus. É finalmente por meio da humanidade do Senhor ressuscitado, solidário com a nossa humanidade, que o Espírito Santo é concedido aos crentes, dando-lhes a possibilidade de uma comunhão de vida com Deus, de uma nova fraternidade na Igreja, de uma vida nova e da esperança fundamentada no cumprimento da ressurreição. Contemplar o mistério pascal é, portanto, acolher na fé a Deus Pai que se dá a nós pelo Cristo ressuscitado
e no Espírito presente nos nossos corações. Contemplar o mistério pascal é deixar-se envolver por esse movimento de amor para viver uma vida nova, libertada do medo e carregada de confiança num Deus que é também nosso Pai. Uma vida filial que, dia após dia, nos conforma com a humanidade plena e perfeita do Filho Jesus. Uma vida guiada pela ação do Espírito que faz amadurecer nela os seus frutos de comunhão, de amor e de paz. Deste modo, o anúncio da ressurreição torna-se o acontecimento que regenera continuamente a nossa fé e a nossa experiência cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a oitava de Natal, que são 8 dias, como se fosse um único dia. E nós estamos nessa segunda-feira, iniciando esta oitava de Natal. Até o próximo domingo, nós também celebraremos em comunidade, nós celebramos como se fosse um único dia, a grande celebração da Páscoa. E é por isso que nós precisamos anunciar o Cristo ressuscitado através da nossa vida. Você que acompanha esse vídeo, você que acompanha a meditação diariamente, procure levar a palavra de Deus para todos os teus contatos também, e assim vamos manifestar a nossa fé. Que a bênção de Deus seja derramada em nosso coração, em nossa vida, e que a experiência do Cristo ressuscitado seja marcante, não só em nossa vida, mas na vida dos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom início de semana de trabalhos e até o próximo momento de oração.